Salve futebolteiro, Rodolfo Gomes na área, dessa vez para comentar aqui a contratação de Rafael Dudamel, que é o mais novo técnico do Atlético Mineiro. O acordo ainda não foi anunciado pela diretoria porque não foi assinado, apenas por isso, mas ele já existe e, segundo o presidente Sete Câmara do Atlético, ele só será assinado em 2020, ou seja, o torcedor do Atlético precisa ter um pouco de calma para esse anúncio oficial acontecer, mas o fato é, já está tudo certo, inclusive o UOL levantou os números do contrato do venezuelano Rafael Dudamel e a gente precisa falar disso também, porque por esses números me parece uma escolha ainda mais acertada do que eu achava que seria. Então vamos começar. Antes, lógico, se você puder deixar o like, ativar o sininho para não perder nada, se inscrever no canal, já ajuda demais a gente. E é isso. Vamos conversar. Valeu a pena o Atlético Mineiro contratar o venezuelano Rafael Dudamel? Quem é Rafael Dudamel? Vamos conversar a respeito. Primeiro, é bom a gente lembrar, eu, por exemplo, me lembro de Rafael Dudamel como goleiro. Ele foi o goleiro daquele time que enfrentou o Palmeiras na final de 99 da Libertadores, o Deportivo Cali. Ele, inclusive, bateu um dos pênaltis na decisão dos pênaltis e fez o gol. Eu me lembro dele como um goleiro super falastrão, gostava de colocar dedo na cara do juiz, brigar com o zagueiro. Ele era até comparado na época com o Chilavert, até por conta dessa questão de bater pênaltis e tal. Um cara difícil, assim, um cara de difícil personalidade. Depois, enfim, com sucesso como goleiro, ele aproveitou isso e foi se dedicar à vida de técnico e aí começou a trabalhar no Mérida, lá da Venezuela. Depois passou pelas seleções de base da Venezuela e também passou pelo Deportivo Lara, um dos times maiores do país. E nas seleções de base da Venezuela que ele se destacou, primeiro começando pela seleção Sub-17, que ele começou a montar o time que mais tarde, em 2017, já como Sub-20, seria vice-campeão mundial. Isso para a Venezuela é um título. A Venezuela sempre foi tida como a última força do futebol sul-americano. A Venezuela, o principal esporte na Venezuela nem é o futebol, mas é o beisebol. Então, assim, sempre foi uma seleção que era saco de pancada de todo mundo. E através do trabalho do Dudamel, que começou lá no Sub-17 da seleção, evoluindo para o Sub-20 e depois mais tarde assumindo a seleção principal, usando muito desses jogadores que foram base do trabalho dele nas categorias de base da seleção, ele conseguiu montar um time com artifícios muito modernos. A gente vai falar um pouquinho aqui a respeito de como joga o Dudamel, mas o principal é que ele montou um time muito competitivo e que todo mundo, o próprio Soteldo recentemente numa entrevista pro Bolívia, no Bolívia Talk Show lá no Desimpedidos, falou que todo mundo sabe o que fazer dentro de campo, isso desde o Sub-20. Como a seleção foi evoluindo, aqueles mesmos jogadores foram seguindo, eles já sabiam o que fazer e é por isso que a seleção, que inclusive poderia ter sido campeã diante da Inglaterra naquela final Sub-20, passou perto disso, eles perderam um pênalti, foram vice, mas para eles isso já é um título. Então aí Dudamel se destacou, na seleção principal ele conseguiu ótimos resultados, como por exemplo uma vitória sobre a Argentina no amistoso. Ele deixou de classificar o Paraguai para se classificar para a Copa do Mundo, para a última Copa do Mundo, precisava de uma vitória de 1-0 em casa contra a Venezuela e perdeu de 1-0. A Dudamel também se destacou na Copa América, fez frente ao Brasil, dono da casa, na fase de grupos, empatou o jogo 0-0, jogo dificílimo, engrossou o jogo também para a Argentina. Foi uma belíssima Copa América da seleção da Venezuela e foi quando também eu acompanhei mais de perto os jogos da Venezuela e dá também, através desses jogos, para a gente dissecar um pouquinho como o Rafael Dudamel gosta de jogar. A seleção da Venezuela a gente percebeu que era um time muito compacto, que não dava espaço para o adversário e também não era um time que gostava muito de se defender, não. Era um time que inclusive chamou a atenção, vocês vão lembrar do Galvão Bueno, falou isso constantemente na transmissão, que era um time que estava atacando muito mais do que a gente esperava. Gostou de explorar ali as laterais do Brasil, que sempre foi ponto fraco, porque o Brasil gosta de subir muitos laterais, então eles usaram os pontos nas costas dos laterais, se defenderam muito bem com essa compactação, como já citei, e também saíam jogando com a bola no chão, sem essa de bicudão para frente, saíram jogando mesmo, mostraram um futebol muito moderno, tudo isso graças a Rafael Dudamel. Mas analisar um trabalho de seleção é muito diferente de analisar um trabalho de clube. Alguns dizem que ainda é mais difícil você montar um padrão na seleção porque você não tem o dia a dia. Mas às vezes o dia a dia, em vez de ele ajudar para você treinar e tudo mais, ele pode complicar se o cara tem uma personalidade forte demais
no lido e no trato com o jogador. E no caso da seleção da Venezuela, diferentemente da seleção da Venezuela, o Dudamel vai treinar o seu primeiro time grande na vida, que tem vários medalhões. Então ele vai precisar lidar com esses jogadores mais velhos. O Atlético tem um elenco envelhecido. Como vai ser a abordagem desse cara que tem uma personalidade forte com esse elenco do Atlético, que não é um elenco muito jovem? A boa notícia é que, como ele sabe lidar com a base, o atleticano pode esperar que ele suba muita gente da base, os jogadores que tiverem aí mais talento, para formar um time mais jovem. Imagino que isso aconteça. Mas como os jogadores mais velhos vão lidar com isso? Como vai ser o vestiário? A gente não sabe. Dudamel, inclusive, chegou a ameaçar a deixar o cargo da seleção por conta de ter entrado políticos no vestiário da Venezuela. Foi o cara que, por exemplo, ele tem um padrão de entrevista muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Ele fala o que pensa. Vai ser bem divertido ver as coletivas dele, porque ele não está nem aí, ele simplesmente diz o que ele acha, o que ele achou do jogo. Se tiver algum episódio que geralmente o técnico brasileiro coloca de lado, ele fala a respeito, ele não está nem aí. Então assim, é uma filosofia diferente, mas é um técnico que ainda é aposta, porque o grande trabalho dele foi numa seleção, como falei, é diferente de treinar um clube, e ele nunca treinou um grande clube de parte nenhuma do mundo, nunca saiu do próprio país. Então assim, nesse caso, um ponto acertado, mas uma aposta. E os salários, como eu falei lá no início do vídeo, que o UOL apurou, são de R$250 mil para a comissão inteira dele por mês. Ou seja, muito mais barato que muito técnico badalado aqui no Brasil, que já está ultrapassado. Vamos combinar. Então, o Atlético que precisa fugir desse modelo cruzeirense, de gastar mais do que arrecada, e o Atlético mesmo fez muito isso há bastante tempo, vem fazendo isso há bastante tempo, precisa se equilibrar financeiramente. Para ele ter um técnico mais barato que ele poderia pagar aqui no próprio Brasil é muito legal. E ao mesmo tempo ele vai nessa onda que rege o futebol brasileiro, de aqui procurar técnicos no estrangeiro, procurar técnicos fora do país. Por quê? Porque a gente tem visto dentro do futebol brasileiro uma mesmice muito grande no que se diz respeito à questão tática. Os técnicos brasileiros têm evoluído muito pouco, com algumas exceções. Aqui tem Thiago Nunes, tem o próprio Vanderlei, que mostrou ali no Vasco como ele ainda pode ser um bom técnico. Você tem o próprio Renato Gaúcho, que vem fazendo trabalhos muito bons há muito tempo, mas de resto é tudo a mesma coisa. Então, procurar técnicos lá no exterior me parece uma boa solução. Não sei se Dudamel é a melhor solução, mas no que se diz respeito a custo-benefício, dado o salário que ele tem e dado os bons trabalhos que ele fez, ainda que tenha sido num contexto diferente, acho que pode valer a aposta e a gente vai descobrir. Eu só espero que a diretoria do Atlético, que é uma dessas diretorias que tem menos paciência com o técnico, tenha paciência com o Dudamel e mantenha o trabalho dele, independentemente do que acontecer no primeiro semestre, e que cobre apenas no Brasileirão quando o time já tiver garantido um padrão tático. É isso que todo mundo espera, e eu espero que eles consigam fazer isso dessa vez. Mas e vocês? O que esperam de Rafael Dudamel à frente do comando técnico do Galo? Comentem aí, a gente vai se falando. Grande abraço e até o próximo vídeo.